Olá, queridos estudantes. Nesse capítulo, nós vamos abordar, dentro dos fundamentos teóricos e metodológicos da prática pedagógica, aspectos importantes do período medieval, renascentista e moderno. Como principais características do período medieval, nós temos a ênfase na formação religiosa católica, o desenvolvimento da cultura e escrita do latim, o desenvolvimento de habilidades como falar, refletir, pensar e debater. As principais escolas modelos da Idade Média são chamadas de paroquiais, escolas monásticas e episcopais, escolas palatinas e escolas catedrais. Dentro do conceito também da Idade Média, havia um monopólio da cultura e do pensamento por parte da Igreja Católica. E essa educação ela teve grande influência religiosa. Os integrantes da Igreja que estabeleciam o que deveria ser estudado, os conteúdos e os objetivos da educação. As escolas eram, portanto, associadas às instituições religiosas católicas. Embora controlada pela Igreja, a educação não ficou apenas no campo religioso, abrindo também espaço para o estudo das ciências, técnicas e habilidades. As principais características da educação medieval são transmissão de técnicas adquiridas para a formação profissional, ênfase na formação religiosa católica, o desenvolvimento da leitura, da escrita e da língua latim, que era a língua falada na Europa medieval. O currículo básico dentro da Idade Média desse período é gramática, dialética, retórica, geometria, aritmética, lógica, música, astronomia e o latim. O segundo período estudado nessa unidade é o Renascimento, que compõe a época do humanismo, da reforma e da contra-reforma. Esses movimentos ocorreram entre o século XIV e o século XVII, que inaugura a Idade Moderna. As principais características do Renascimento são o humanismo, valorização do pensamento humano, racionalismo, a busca do conhecimento pela razão, cientificismo, o conhecimento validado pela ciência, é o conceito de empirismo, individualismo, o ser humano na sua individualidade, o espírito crítico, a responsabilidade sobre a realidade. O antropocentrismo, o homem no centro de tudo como protagonista. O universalismo, o estudo de várias áreas do conhecimento. Classicismo, a retomada dos valores greco-romanos. O ideal era a formação do espírito do indivíduo mundano e cortês, com o conceito de homem da corte, gentil homem. Esse período também é caracterizado pela ascensão da burguesia, a revolução comercial, a aliança entre burgueses e reis, a decadência do feudalismo muito forte no período anterior, questionamento do poder da igreja, e a grande novidade foi a dissecação de cadáveres, sistema heliocêntrico, imprensa e bússola. As grandes invenções e as viagens marítimas. Entre elas, entra a colonização do Brasil nesse período. A reforma e a contra-reforma, elas aconteceram dentro desse período. A reforma a partir de 1517. Com uma forte crítica à igreja e ao seu autoritarismo, movimentos do luteranismo, calvinismo e anglicanismo, enriquecimento, favor divino, liberdade da leitura bíblica, o livre-arbítrio, vínculo direto entre Deus e o fiel. A contra-reforma, a partir de 1545, é caracterizada pela reação da Igreja Católica para retornar ao controle perdido, caracterizado pelo Concílio de Trento, reafirmar os valores, fortalecimento da Inquisição
e a criação da Companhia de Jesus. As grandes mudanças na educação nesse período foram a proliferação dos colégios e manuais para alunos e professores, a burguesia vai para a escola e a nova imagem da infância e da família. As escolas adaptadas ao espírito humanismo. Alemanha, escolas para príncipes, e na Itália, Casa de Giocosa. Após esse período, temos ainda que rever neste período ainda do Renascimento os grandes pensadores Juan Luís Vives, Erasmo de Rotterdam, François Rabelais e Michel de Montaigne, falando da educação integral. Por fim, abordamos nessa unidade também o período moderno. Surge no século XVII, separação da Igreja Católica e o Estado, tendo como principais pensadores Pestalozzi, Herbart e Froebel. Consolidação da burguesia. Duas instituições educativas, em particular, sofreram uma profunda redefinição e reorganização na modernidade: a família e a escola, que se tornaram cada vez mais centrais na experiência formativa dos indivíduos, para a própria reprodução da cultura, da ideologia vinculada à sociedade. A família, objeto de uma retomada do núcleo de afetos, animada pelo sentimento de infância. Os pais não se contentavam mais em apenas pôr filhos no mundo. A moral da época impõe que se dê a todos os filhos, não só o primogênito, a todas as filhas também a preparação para a vida. Ao lado da família entra a escola, uma escola que instruía, formava e ensinava, não apenas conhecimentos, mas também comportamentos, que se articulava em torno da didática, da racionalização da aprendizagem, dos diversos saberes em torno da disciplina, da conformação programada das práticas repressivas, constritivas, mas por isso produtoras de novos comportamentos. Sobretudo, uma escola que reorganizava suas próprias finalidades e seus próprios meios específicos. No período moderno, a escola, não mais sem graduação, na qual ensinavam as mesmas coisas a todos. Portanto, por uma forte incapacidade educativa, por uma rebeldia edêmica por causa da ação dos maiores e dos menores, ainda marcada pela liberdade dos estudantes. Com a instituição do colégio, por volta do século XVI, teve início um processo de reorganização disciplinar dentro das escolas. Enfim, a escola ritualizava o momento do exame, atribuindo-lhe o papel crucial no trabalho escolar. O exame era o momento em que o sujeito era submetido ao controle máximo, mediante o seu saber. Na realidade, o exame agia, sobretudo, como instrumento disciplinar do controle do sujeito, como instrumento de conformação. E assim, fechamos esta unidade, entendendo os 3 períodos importantes da educação e da história do mundo e do nosso país. Até a próxima!